Deus fiel a mim. Oh, fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Queridos, nós vamos ainda fazer mais uma oração. Quero convidar aqui nosso evangelista Alexander. A igreja se coloca de pé. Nós vamos estar orando pelos dízimos, pelas ofertas, agradecendo ao Senhor. E vamos também, queridos, estar levantando um clamor pela vida da dona Nilza, que sofreu um acidente hoje. E também vamos levantar um clamor pela vida da Amanda, noiva do Marcão, que está internada no hospital. Glória a Deus. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando, agradecendo a Deus, primeiramente pelos dízimos e ofertas. E logo em seguida estaremos orando pela vida das irmãs aqui. Grandioso Deus, diante da Tua presença nós nos colocamos, Pai, agradecidos porque o Senhor tem trabalhado no meio da Tua igreja grandemente. Deus, te agradecemos nesta noite pelos dízimos, pelas ofertas, que o Senhor esteja abençoando, Pai. Meu Deus, aqueles que não puderam estar ofertando ou dizimando desta vez, que o Senhor abra as portas, meu Deus, para que eles possam ser futuros dizimistas, futuros ofertantes também na Tua casa. Meu Deus, queremos apresentar a vida da dona Nilza na Tua presença. Sofreu um acidente agora, na parte da tarde. Que o Senhor possa pôr as Tuas mãos, derrame o poder do sangue de Jesus sobre ela, Senhor. Ó Deus, que a necessidade da Tua filha ali, Senhor, possa estar sendo, Senhor, suprida por Ti e pelo Teu benigno poder. Bem como, ó Deus, a vida da nossa irmã Amanda, cubra ela com o Teu poder, com a Tua glória. Meu Deus, restaura, Senhor, a saúde da Tua filha, que o Teu poder, Deus, seja manifesto na vida de cada uma delas, porque a Tua igreja te ama, e a Tua igreja, Senhor, em consonância aqui, está te suplicando esta bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Nós vamos nesse momento pedir ao nosso irmão Robert que coloque no painel os avisos dos trabalhos da semana. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, essa é a agenda semanal da igreja, é praticamente uma agenda fixa. Queremos dizer para os irmãos que quando você entra aí logo na sua direita da igreja, você tem o bazar missionário. Louvamos ao Senhor pela vida dos irmãos que têm estado na direção desse bazar. Sabe, queridos, Deus tem feito uma obra maravilhosa através da contribuição dos irmãos. Muitos missionários têm sido abençoados, muitos missionários têm se alimentado, porque os irmãos têm esforçado nesta obra, amém? Louvamos ao Senhor. Então você possa passar ali, você possa contribuir. Quem sabe você tem algo na sua casa que você usaria, irmãos, mas não está usando e gostaria de doar para o bazar missionário. Quer dizer que será uma bênção para a vida dos nossos obreiros, amém? Quero dizer para os irmãos também que todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 15 horas, nós temos aqui a oração da tarde. Os irmãos estão aqui com as portas da igreja abertas, orando, buscando a presença do Senhor. Todas as segundas-feiras, irmãos, está na direção dos obreiros, mas o trabalho é para toda a igreja. Todas as segundas-feiras, de 20 horas às 21 horas, nós estamos aqui com os nossos joelhos dobrados, exclusivamente para orar. Não temos pregação, não temos louvor, mas nós chegamos aqui, dobramos os nossos joelhos, passamos 1 hora na presença do Senhor. Deus tem feito maravilhas e tem nos abençoado grandemente. Às terças-feiras é a colmeia. Os irmãos já sabem dos trabalhos. Você que ainda não sabe, procura um dos líderes desta igreja e vem participar conosco. Quinta-feira é o nosso culto da fé e da palavra. Domingo, irmãos, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Estaremos iniciando na próxima EBD, estaremos iniciando um novo trimestre
com as novas revistas. As revistas ainda não chegaram, mas os irmãos estão preparados. Os jovens, os adolescentes, a igreja está preparada para receber os irmãos. Vamos estar fazendo aqui a aula inaugural desse próximo trimestre. Então, que você venha participar dessa escola bíblica dominical. E às 19 horas é o nosso culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Amém. Queremos dizer que no próximo domingo, temos aí alguma arte, Robert? Próximo domingo é o nosso culto de missões. Não temos nenhuma arte, mas é o culto de missão, que você possa vir adorar o Senhor juntamente conosco. Queremos dizer também que no segundo domingo, irmãos, é a nossa Santa Ceia. E nós estaremos celebrando a ceia pela manhã. A partir das 8h30, nós estaremos aqui celebrando a Santa Ceia. Então, só lembrando os irmãos que a Santa Ceia ela não será mais à noite, queridos. Ela não funcionará mais à noite. A ceia será celebrada após a Santa Ceia para aqueles irmãos que estão enfermos ou que por uma necessidade muito grave não poderão participar na manhã. Então os irmãos estejam atentos, venham participar da Santa Ceia. Será no segundo domingo, às 8h30 da manhã, estaremos iniciando o nosso culto de celebração da Ceia do Senhor. Amém? Está chegando aí também o nosso pré-congresso dos adolescentes, que vai ser aqui na Igreja Assembleia de Deus Madureira, preletor pastor Leonardo Moreira, dia 12 de abril, com o tema A Boa Semente. Motive os adolescentes, motive os seus filhos, seus amigos, seus vizinhos, para vir adorar o Senhor juntamente conosco, amém? E nós estamos aguardando também no dia 17 de abril, a partir das 21 horas, nós teremos aqui uma grande vigília de louvor e adoração ao nome do Senhor. Irmãos, esteja orando, esteja jejuando, esteja buscando ao Senhor, porque nós cremos que Deus fará maravilhas nesta vigília, amém? Que você possa vir buscar a presença do Senhor juntamente conosco. A vigília terá início às 21 horas. Os irmãos estão vendo ali que não tem hora de terminar. A direção é 100% do Espírito Santo de Deus. E nós cremos que maravilhas serão realizadas nesta casa, amém? Glória a Deus. De pé. Quero convidar aqui o Ministério de Louvor. Vamos adorar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor, amada igreja. Amém. Quem já pôde sentir a presença do Espírito Santo aqui nessa noite? Eu já pude sentir. Vamos convidar o Espírito Santo mais uma vez a ter liberdade em nosso meio. Que Ele venha sentir a vontade em nosso meio para fazer tudo aquilo que Ele quer fazer essa noite. Para falar tudo aquilo que Ele quer falar nessa noite. E que nós realmente precisamos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, muda de lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
alto. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, e o teu perdão é completo, e ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Muda tudo do lugar, Senhor. Muda tudo do lugar, Senhor. Eu sou tua casa, tua morada, sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. A presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, só tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É um desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É um desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, amados. Amém? Vou chamar o pastor João Batista. Nós vamos estar orando por ele, em nome de Jesus. Peço a você que estenda sua mão para cá, pela vida do pastor. O pastor veio trazer uma palavra de Deus para o nosso coração. É um prazer imenso ter o pastor João Batista aqui hoje. Amém? Estende sua mão para cá, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela vida do teu filho, ó Pai, nessa noite como instrumento do Senhor. Continue abençoando, usando a vida do teu filho de uma forma poderosa, Senhor. Pai, aqui usa ele uma vez mais, assim como o Senhor tem usado, ó Deus, para transmitir uma palavra direto do trono da graça para os nossos corações. Assim nós oramos e entregamos aqui ele nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pode ser, igreja. Glória a Deus. Confesso aos amados que precisava falar mais nada, né? As palavras que já ouvimos aqui nessa noite, tenho certeza que se saíssemos agora, já voltaria para nossas casas, de certa forma, saciados, porque o Senhor Jesus tem falado conosco. Quando nosso presbítero Rostange estava ministrando em rápidas palavras a respeito da Arca da Aliança, o Senhor me fazia mergulhar um pouquinho mais profundo nesse texto. E na verdade, queridos, é isso, a Arca da Aliança ali, naquele tempo, representava a presença de Deus. Aí eu observo que os sacerdotes, a travessia do Rio Jordão, ia com a Arca da Aliança, e os levitas tocando, entoando o hino. Interessante que diz-nos o texto que as águas se abriram, mas segundo a teologia, à medida que o sacerdote colocava o pé na água, ela ia se abrindo. E a presença de Deus, ela nos constrange. A presença de Deus nos dá vida. A Arca da Aliança, quando ela está em nosso meio, a presença
de Deus, ela nos renova, ela nos restaura, ela nos dá vida e vida e abundância. Sabe por que você está aqui hoje? Por causa da presença que você carrega em você. Nós estamos aqui hoje por causa da presença dele em nossas vidas. Amém? Mas eu fico deslumbrado pela maneira que o Senhor usa, pela maneira que o Senhor trabalha. E eu quero pedir aos amados para abrir sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos. Observa que tudo gira em torno daquilo que o Senhor me deu para trazer nessa noite. Essa noite eu larguei o cajado em casa, tá, queridos? Larguei o chicote em casa. Teve um pastor aqui no final do culto, o último que ministrei, ele chegou para mim e disse: irmão, bate, hein? Digo, quando o senhor manda, eu bato mesmo. Falou na minha cara. Não bate, hein? Foi quando o senhor ordena, eu bato. Mas não sabemos só bater não, tá? Nós sabemos ministrar uma palavra que o Senhor entrega para nossas vidas. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 4 e 5. Nós vamos meditar um pouquinho hoje sobre o quê? Espírito Santo. Foi tão falado aqui nesta noite, e é isso que eu havia separado. O Senhor me deu essa palavra há poucos dias. Eu comecei a ministrar na minha igreja, o horário venceu. Eu disse para a igreja: essa mensagem continua em Coporanga na próxima quinta-feira. E assim sendo, queridos, vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim a nossa palavra, ou as nossas Bíblias, né? Reunindo-os, determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que permanecessem, que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amém? Meus amados, Espírito Santo, nós vamos falar um pouco sobre este Deus. Nós vamos meditar um pouquinho sobre esse Deus nesta noite. O Espírito Santo é Deus, tão poderoso quanto Deus Pai e o Deus Filho. Ambos estão em igualdade em poder. Ambos estão, pastor, eu digo, no mesmo patamar. Porém, nenhum deles invade o espaço do outro. Cada um tem a sua função. Deus Pai, aquele que projetou tudo, o arquiteto do universo. O Deus Filho, aquele que executou a obra salvífica. O Espírito Santo, aquele que convence a mim, você, o homem, do pecado, da justiça e do juízo. Amém? E assim sendo, nós vamos falar um pouquinho sobre este Deus. O Deus Espírito Santo, ele teve participação quando Deus cria o universo. Posteriormente, ele teve participação quando Deus disse: façamos, está no plural, Gênesis capítulo 1, verso 28, me fala em memória. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali estava Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ali a fazer o homem. Posteriormente, nós encontramos também a participação do Espírito Santo, quando aqueles homens ali começam a construir a Torre de Babel, que já estava bem avançada, e não era o propósito de Deus. Eles queriam então, a ordem de Deus era que eles
possuísse a terra, que eles fossem espalhados sobre a terra para possuí-la. E eles então dizendo, vamos construir uma torre, para que não venha o caso de vir um novo dilúvio e nos apanhar de surpresa. Façamos uma torre para nós nos protegermos. Porém, Deus havia dito que não mais destruir o mundo com água. Não era o propósito de Deus aquilo. E Deus então disse, eia, desçamos e confundamos o homem. Participação do Espírito Santo novamente. Eia, desçamos e confundamos o homem. Assim sendo, ninguém mais entendia ninguém, presbítero. Ninguém mais entendia. Um dizia traz água, outro levava a vara, outro dizia traz a pedra. A Bíblia não diz assim, mas porém foram confundidos. De maneira que a obra teve que parar. Assim sendo, queridos, a participação do Espírito Santo no decorrer dos tempos. Nós observamos quando Deus então, no decorrer dos anos, Deus sempre usou alguém, não é mais como hoje, não era como hoje, digo. Deus sempre usou alguém, o Espírito Santo descia sobre um ou outro selecionado. Pessoas que Deus focava sobre ele, e o Espírito Santo descia para então fazer uma obra. Para fazer uma profecia, para trazer uma profecia, ou então para realizar um prodígio, uma maravilha, o Senhor os capacitava, descia sobre aquela pessoa, e ali então o capacitava naquele momento, mas não estava com a humanidade. Ele então descia, realizava aquele prodígio, o qual foi determinado, e ele regressava-se ao céu novamente. Se você observar aí, nos livros proféticos, todos os profetas foi assim. O Senhor vinha e capacitava o profeta para uma missão e posteriormente regressava para o seu trono. Aí nós deparamos também com Moisés, que foi um homem super capacitado. Nós deparamos com Josué, que o Senhor também o capacitou muito. Posteriormente nós deparamos com os juízes, que o Senhor também os capacitou para a obra. O Senhor descia sobre a vida de cada um e assim os capacitava. Nós deparamos com um deles chamado Gideão, capítulo 6, verso 34, que o Senhor diz, que a Bíblia diz, e o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Para quê? Para uma missão, para uma obra a ser feita. Posteriormente nós deparamos com vários outros juízes, por que não lembrar de Sansão? Que o Espírito do Senhor o enchia, o capacitava, o impulsionava, e ele realizava grandes obras ali, pelo poder de Deus em sua vida. Então, queridos, o Espírito Santo foi este que atuou desde sempre sobre a humanidade, em favor da humanidade. Mas, deixe-me te dizer, que na velha aliança, ele estava sentado no seu trono. Na velha aliança, ele estava junto de Deus nos céus. Tanto assim que Jesus disse que é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. É necessário que eu vá. Então, e se eu for, vos enviarei outro Consolador para que fique convosco. Amém? Então este Consolador, quando Cristo morre, quando Cristo então ressuscita, que ele é assunto ao céu, ele intercede ao Pai para enviar o Consolador. Assim sendo, queridos, o homem necessita deste poder. Hoje o Espírito Santo mora. Após a descida de Pentecostes, após o dia de Pentecostes, digo, o Espírito Santo desce e ele habita em nós. A partir daí, você, eu, nós somos templo, morada do Espírito Santo.
Hoje nós somos templos, moradas do Espírito Santo. Cada um de nós somos morada do Espírito Santo. Ele, após o dia de Pentecoste ali, que 10 dias após a subida de Cristo ao céu, então ele veio para ficar com a igreja. Você sabe quando é que o Espírito Santo vai deixar de habitar sobre o mundo? Como, digo assim, como aquele convencedor, só após o milênio de paz mesmo, tá? Mas enquanto a igreja que estiver, a ação dele é uma. Quando Cristo levar a igreja, a ação dele é outra. Não tem tempo para entrar nesse assunto. Mas enquanto a igreja que estiver, a ação dele é convencer, a ação dele é consolar, a ação dele é edificar, a ação dele é proteger. Mas quando a igreja subir, a ação dele será unicamente convencer. Hoje ele é o Consolador. Naquele dia ele vai apenas convencer. Portanto, o homem sem Deus, o homem sem o Espírito Santo, ele está morto espiritualmente. Um homem sem Deus, se a pessoa do Espírito Santo em sua vida, ele está morto espiritualmente. Abacuque, capítulo 3, verso 1. Se você quiser ler, fique à vontade. Abacuque 3, verso 2. Ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. O homem sem Deus está morto. Aí eu deparo aqui com o quê? Deus falando a Abacuque que iria destruir, que iria então levar o povo de Israel cativo. Deus dizendo para Abacuque que ia levar toda a nação israelita, as 10 tribos do norte. O Senaqueribe já havia levado. Senaqueribe não, outro rei lá, esqueci o nome do camarada lá. Já havia levado. A Síria já havia levado. As 10 tribos do norte. Ficou 2 do sul. Que agora Deus diz a Abacuque: levarei cativo também as tribos do sul. E Abacuque coloca a interceder. Levantarei os caldeus, diz o Senhor, e levarei os cativos. E Abacuque põe-se a interceder em favor daquela nação, pedindo ao Senhor que desse livramento, pedindo ao Senhor que revogasse aquilo que ele havia dito. Mas deixe-te dizer que uma ordem de Deus imperativa, ela jamais será revogada. Quando o Senhor diz: eu vou te abençoar, essa palavra jamais será revogada. Mas quando ele diz: se você permanecer, eu te abençoarei, ela é condicional. Quando o Senhor diz: eu vou te abençoar, não há revogação nessa palavra. Ele vai te abençoar mesmo, porque ele sabe que você vai permanecer fiel. Então é condicional. Então há 2 condições para Deus te abençoar. Uma é a ordem imperativa e a outra é aquela condicional. Então ali era a ordem imperativa: eu vou levar Israel cativo. E Abacuque coloca-se a interceder. E aquela nação morta espiritualmente. Não tinha mais Deus. Já tinha extinguido, como diz Paulo, já tinha extinguido Deus da vida deles. Já não habitava Deus na vida deles mais. E Abacuque intercede. E o Senhor diz a ele: Abacuque, o que eu falei está falado. E não é volta. Aí ele faz essa oração. Um cântico, né, na verdade. Ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira tenha misericórdia. Mas deixe-te dizer a palavra avivar. Muitas vezes nós confundimos, amados, o avivamento com gritaria.
avivamento. Eu vou entrar num negócio aqui, que o senhor me leva agora. Muitos confundem o avivamento com aquele rodopio que há por aí afora. Sai dançando, gritando, pulando. Ei, se está no espírito, eu aceito. Mas se for obra da carne, que sente e fica quietinho. Assim sendo, quando o profeta diz, ouvi a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor. A palavra avivar, a definição dela é tornar o quê? Tornar-se, tornar-se vivo. Estavam mortos. E Abacuque agora coloca clamar pelo avivamento de Israel. Coloca-se a clamar, pedindo ao Senhor que traz vida novamente, que o Espírito de Deus desce sobre aquele povo e traga vida a eles de novo. Estavam mortos. Então essa é a definição da palavra avivar. Tornar-se vivo. Trazer vida de novo. É como aqueles paramédicos, né, que o camarada cai ali, está ali praticamente desmaiado, não tem mais fôlego, o coração não está mais pulsando e começa a ser a massagem. E daqui a pouco começa a respirar novamente. Tornou-se vivo. E para nós tornar-nos vivos, nós temos que abrir o nosso coração para Deus, para Ele habitar. Tornar-se vivo, pastor, é o ato de arrepender-se dos nossos atos. Tornar-se vivo é o ato de arrependermos e abandonarmos o que temos feito de errado para voltar a ter vida. E Abacuque clamando, dizia, aviva, 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 Senhor. Volta o Espírito Santo nele, Senhor. Traga o Espírito Santo da vida dele, Senhor. Traga a vida de volta, Senhor. E assim sendo, amados, o Espírito Santo veio não só para Israel, mas para toda a igreja, para todo aquele que nele crê, através de Jesus Cristo, através da morte e ressurreição de Cristo. O véu do templo se rasga de alto a baixo, cortina fendida, e diz o escritor aos Hebreus, e hoje nós só precisamos ter ousadia, coragem, para adentrar o Santo dos Santos. Hoje nós só precisamos disto, coragem. Mas vamos prosseguir aqui. Assim sendo, nós hoje, amados, precisamos mais que nunca de voltarmos a viver, de voltarmos a respirar. E para isto é necessário que nós voltamos a Deus mesmo de verdade. Quando eu deparo com o que o Senhor Jesus disse, Mateus capítulo 3, verso 11, João Batista falando, eu vos batizo com água para arrependimento dos pecados, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu, este vos batizará com Espírito Santo. Então nós precisamos abrir o nosso coração, nós dependemos de uma busca. Aqui o irmão Rostange, o presbítero Rostange falou sobre a presença, a arca que representa Deus. E hoje a presença de Deus está aqui através do Espírito Santo. A presença de Deus Pai, a presença de Deus Filho, ela está aqui através do Espírito Santo. Ela está aqui. E o Senhor
João Batista dizendo: aquele que é mais poderoso do que eu, virá um que é mais poderoso, cujo não sou digno nem de desatar as suas sandálias, ou de levá-la. Este vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Este vos capacitará. E assim sendo, amados, era uma promessa feita. Jesus ainda não havia nem sido batizado aqui. Ainda era uma promessa. A mesma promessa, queridos, que o Senhor Deus fez em Joel, no capítulo 2, verso 28. Lá diz o quê? Quem lembra? Oi. E nos últimos dias, eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Era uma promessa, e aqui o João Batista reafirmando essa promessa. O Espírito Santo o impulsionando, o capacitando, e ele reafirmando esta promessa. Aí eu caminho um pouquinho mais. Quando eu deparo com Lucas no capítulo 24, 49. Ficai, portanto, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestido de poder. Ficai, portanto, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestido de poder. Sabe o que está dizendo aqui, irmão Rostange? A presença, a arca. Aquilo que vocês estavam compartilhando comigo aí rapidinho. É aquilo. Permanecer. O Senhor Jesus disse o quê? Posteriormente, aqui no texto, ficai em Jerusalém. Se nós voltássemos no texto que li, ele disse: permanecei em Jerusalém, até que seja revestido. E aqueles homens descem para o cenáculo e começam a clamar, a orar. Permaneceram na presença. Permanecer na presença, amados, é levar a vida em santidade. Para ter vida é abandonar o pecado. Para ter vida é arrependimento. E quando eu tenho arrependimento, eu tenho vida. E se eu tenho vida, eu tenho o Espírito Santo em minha vida, porque ela habita em mim. E automaticamente eu permanecerei em Jerusalém. Você sabe onde você está hoje? Você sabe onde você está hoje? Você sabe onde você está hoje? Você está em Jerusalém. Você está em Jerusalém. Ei, vou repetir para você. Você hoje está em Jerusalém, buscando o revestimento, buscando a cobertura do Espírito Santo, buscando ser cheio do poder de Deus. Aleluia! Ficai, portanto, na cidade de Jerusalém. Ficar em Jerusalém, amados, é nós largarmos tudo. Nós largarmos a nossa vida diária, assim, no sentido de permanecer espiritualmente na presença. Ficarmos na presença. Não saia da presença, jamais. Permaneça na presença. Porque tu estando na presença, tu serás um dínamo. Oh, glória! Glória a Deus! Tu serás um dínamo. Sabe o que é isso? Essa palavra dínamos em grego quer dizer o quê? Oi, oi, eu ouvi por aqui afora. Oi, dinamite. Você será um dínamo. Quando eu estou na presença, quando eu fico em Jerusalém, eu permaneço na presença. E se eu estou na presença, eu torno-me um dinamite. Um dínamo. Para que isso, irmão João Batista? Se você tivesse me entendendo.
quando eu torno-me um dinamite. Ei, coxo! Ei, você está na porta do templo, levante e anda, vem cá, meu filho. O camarada está lá todo torto. Pedro e João, ei, não temos prata nem ouro, não. Mas o que temos, isso em nome de Jesus Cristo te dou. Levanta.